E flamenguista, parabéns, vocês estão mais uma vez na final da Copa Libertadores. Né, depois de pegarem, se eu não me engano é a quinta vez, né, buscando o tetracampeonato, depois de pegarem já uma vez, se eu não me engano, o Peñarol, o River Plate, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, vocês agora estão em mais uma final esperando Palmeiras, o LDU do Equador, isso porque o Flamengo empatou ontem com o Racing, já tinha ganhado na semana passada uma grande super noite, muito mágica para o Carrascal, e ontem mais uma noite muito mágica, dessa vez para o Rossi. Ele não pegou pênalti, mas ele pegou bolas que foram como se fosse quase pênaltis com... Ai, meu Deus do céu, Plata expulso muito injustamente no início do segundo tempo, onde ele dá um tapa na coxa do jogador argentino, o jogador argentino bota a mão, né, naquele lugar lá, e o juiz vai, entende como expulsão. O juiz que expulsa o jogador argentino depois volta atrás, olha, vai, não confere o lance do Plata. Muita coisa acontecendo. A Arrascaeta perdendo o gol, que o Arrascaeta não costuma perder, que era só, né, levantar a bola para cima, dar um tapa com a parte de perna do pé, ele bate, o goleiro defende no primeiro tempo. Muitas coisas se aconteceram, mas o Flamengo está garantido na final da Libertadores. Vamos por partes, né? Vamos falar sobre toda a parte do ataque que não fez gol. Entrando com Luiz Araújo, Carrascal e Plata no primeiro tempo muito bom. De muita movimentação, o Plata ter todo o seu centroavante do Flamengo. Vamos lembrar, o Plata foi injusto, foi expulso muito injustamente. Ele estava fazendo uma partida muito boa, muito bacana. O Flamengo sem muita inspiração, mas o pouco de inspiração dava para ter saído no gol do Arrasca, quem sabe ter saído no gol do Plata, né, do Luiz Araújo, né, do próprio Carrascal, que ontem um pouquinho abaixo, mas buscou jogar bola. O Jorginho não é muito mais aquele Jorginho clássico da Copa do Mundo de Clubes, mas um Jorginho muito importante. Infelizmente, eu acho que para o Flamengo, eu falei muito no vídeo passado do Pedro, infelizmente o Bruno Henrique, que para mim, ali, ainda mais sem o Pedro, era o jogador mais decisivo, estava no banco e entra no segundo tempo já com a expulsão do Plata, infelizmente ele foi muito prejudicado por conta desse erro do juiz, que é muito confuso, que tem um capitão lá, um cabeludo lá do Uruguai, lá, do Racing lá, né? Da Argentina, que fala muito. Capitão da equipe argentina fala muito. Mas mesmo assim, o Flamengo venceu. Não fez, Bruno Henrique não fez gol, Plata não fez gol, Carrascal não fez gol, Luiz Araújo não fez gol, Arrascaeta não conseguiu fazer o gol, Pedro não estava lá, mas o Rossi estava. E aí vamos falar do herói do jogo, né? Se um colombiano, o Carrascal, Jorge Carrascal, foi o herói da primeira partida com 1-0, que o juiz acabou dando o gol contra, era para valorizar muito mais o Carrascal. Um argentino ajudou um clube brasileiro contra um argentino e tinha que ser o Rossi, sabe? Muitas das vezes eu falo que o Flamengo tem notícias extra-campo, né? Muito polêmicas, às vezes até nas páginas policiais. E dessa vez foi com o Rossi, quando numa partida da Libertadores mesmo, ele, acho que foi nessas quartas de finais recentes, ele é assaltado, pega o carro e é assaltado próximo ao Tom Jobim, próximo ao Galeão. Então era muito importante para o Rossi ser herói do Flamengo, porque ele precisava de um herói, como os policiais
do Rio de Janeiro, que foram heróis no combate ao crime organizado nessa semana. Então é muito importante, justo não é uma semana muito violenta no Rio. Alguém que sofre violência no Rio é herói. Tem uma parcela da população do Rio que é a parcela rubro-negra e é um argentino, né? O Rossi agarrou muito. Tem essa história na Argentina, se eu não me engano, também agarrou pelo Racing, mas tem história, se eu não me engano, no River Plate. É muito importante esse goleiro para o Flamengo. E o Flamengo vem numa linhagem, né? Muralha, aí teve toda a confusão, mas chegou o Diego Alves, aí veio o Hugo Souza e agora Agostinho Rossi. Cada um com a sua experiência ou sua novidade, como o Hugo Souza, mas muito bem, buscando sempre, desde 2016, fazendo o Flamengo ser protagonista. E desde 2019, né, com o Diego Alves, depois, com o Diego Alves sendo campeão. Então é muito, mas muito importante mesmo para o Rossi entrar nessa linhagem de goleiros. Parabéns, Flamengo. Flamengo que, assim, eu não detalhar números, mas teve momentos que teve um pouco mais de posse de bola, às vezes menos. Se eu não me engano, os argentinos chutaram até quando eu vi umas 12 finalizações, acho que chutaram 16, 17. Eu tenho SofaScore, mas eu não, por conta de internet, eu acho que eu não vou conseguir dar esses dados. Tô doido para ter um notebook, um computador, abrir aqui e mostrar para vocês. Mas o Flamengo buscou muito, lutou muito. Quando teve um a menos, foi mais atacado. Mas o time do Felipe Luiz ficou muito bem calmo e tranquilo. E o Felipe Luiz, apesar de não ter o Pedro, apesar de ter perdido o Plata, apesar de muita coisa, de ser a Avejaneda, ele mostra alguma coisa que é desde o ano passado. E ele conquistou com muita naturalidade e tranquilidade. Podem falar o que for. O Felipe Luiz tem o elenco do Flamengo na mão. Porque o Felipe Luiz, há 3 anos atrás, antes dele ser técnico da base, multicampeão na base, ele era jogador desse elenco. Então ele conversa como se fosse um irmão. Não dá um esporro de paizão, ou de treinador que entende muito mais tática, técnica, é de um irmão vencedor, campeão, ao lado do Bruno Henrique, ao lado do Arrascaeta, né, ao lado do Rodrigo Caio, que está de auxiliar, de muita gente bacana ali, e ele consegue ter o time na mão, apesar da ocorrência no passado com o Gabigol, no jogo decisivo da Copa do Brasil, com o Pedro esse ano, ele tem muito essa equipe na mão. O Jorginho sabe disso e, por exemplo, o Jorginho, espanhol, Saúl, jogadores de seleção italiana e espanhola obedecem. Então, Felipe Luiz, parabéns, você tem um time muito na mão e uma carreira muito promissora pela frente. Basta saber agora quem o Flamengo pega. LDU, que venceu o Palmeiras por 3-0, ou a camisa do Palmeiras vai pesar em casa, que é difícil ainda, bem mais difícil, mas em casa, para tentar facilitar um pouquinho e botar a camisa pesada para virar contra a LDU e tentar fazer mais uma final com o Flamengo. Acho muito difícil, mas a camisa pesada do Flamengo mostrou que é pesada nas defesas do Rossi e não em um gol. O Palmeiras vai precisar de um gol, mas o Palmeiras já tem uma inspiração para tentar ir à sua final, que é daqui do outro lado da Dutra, o Clube de Regatas Flamengo. Parabéns, Flamengo, você está na final da Copa Libertadores da América, Conmebol Libertadores da América de 2025. Temos que saber se vai ser em Lima, no Peru, né? Que já estão dizendo que não vai ser, mas onde for, Flamengo, pode apostar que a torcida do Flamengo vai estar gritando e cantando ao mundo inteiro a alegria e o prazer de ser rubro-negro. Fui.